Quero compartilhar de uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 16 ao 21, que para nossa meditação eu quero deixar o 20 e o 21. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Eu quero falar hoje sobre a importância da presença de Jesus na nossa vida. A passagem que acabei de ler, ela é precedida pela história familiar de Cristo alimentando 5.000 homens, uma mensagem um pouco anterior a essa. Então isso aconteceu no auge da popularidade de Jesus como pregador. Neste ponto, multidões estão reunidas em torno de Cristo, na esperança de ter um milagre realizado por ele, ou então, pelo menos, ver um milagre realizado por ele. João 6,2 diz que uma grande multidão o acompanhava. Mas em João 6, versículo 15, diz que eles estavam indo para tentar forçá-lo se tornar seu rei. Ele era muito popular, mas até o final do capítulo, a popularidade de Cristo se foi. Ninguém, exceto os discípulos, tiveram permissão de seguir a Cristo. Popularidade é uma coisa passageira. Se você basear sua vida no popular, garanto que você vai estar em uma montanha-russa. Em nossa passagem de hoje, temos o relato de um dos últimos eventos da vida de Cristo, quando ele ainda era considerado popular pelas multidões. No entanto, o foco não era a multidão, não era estar na multidão, mas nos discípulos. Eles estavam um pouco frios para com o Senhor e seus milagres. Marcos 6,52 diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus retirou-se das multidões e dos discípulos, não arbitrariamente, mas com um propósito. Seu propósito era ensinar uma lição de grande importância naqueles momentos para os seus discípulos. Isto é o que eu quero considerar nessa manhã, a importância de Jesus na nossa vida. Primeiro, a natureza das tempestades e provação. Elas podem surgir inesperadamente. A localização geográfica do Mar da Galileia faz dele um local provável para tempestades repentinas. Se houvesse uma tempestade, é improvável que os discípulos entrariam no barco e tentariam navegar através dela. O mesmo acontece com as nossas vidas. Ninguém procura problemas ou dificuldades para as suas vidas, mas eles vêm. E João 16,33, ele diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a natureza da tempestade e provações, elas podem nos frustrar. Os discípulos estavam contando com o barco e com as suas próprias habilidades para atravessar o mar. Mas o barco era agitado por uma rolha no mar. Como uma rolha, melhor dizendo. Os ventos, que geralmente eram a favor deles, agora eram contrários e intensificaram a situação. E eles eram fortes, experientes pescadores, e eles continuavam remando, mas eles não estavam chegando a lugar nem algum. Então, como deve ter sido frustrante para eles? Todos nós experimentamos certo nível de frustração quando nos encontramos no meio de uma tempestade que não podemos controlar. E a natureza das tempestades e provações, elas são dirigidas por Deus. Em Marcos 6,46 diz assim: e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Jesus quem os enviou. Foi Jesus quem os enviou, não foi outra pessoa. Lembre-se, nada acontece sem o conhecimento de Deus. Ele é onisciente. Quando entendemos que Ele está no controle, mesmo quando parece que não está, então nós podemos começar a entender um pouco mais sobre a sua soberania. O Senhor dirigiu-se em seu propósito e para o benefício daqueles discípulos. E Romanos 8,28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Entenda hoje que as provações atingem a todos, inclusive eu e você.
Segundo tópico, a natureza do Salvador. Eu falei sobre a natureza das tempestades e das provações. Agora eu quero falar sobre a natureza do Salvador. Jesus veio na hora certa. Os discípulos pensaram que estavam sozinhos no meio da tempestade, mas ele prometeu que nunca nos abandonar. Ele nunca os perdeu de vista. Marcos 6,48 diz assim: e vendo que se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Então, uma das coisas sobre atravessar uma tempestade é que muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, mas devemos saber que Jesus, como nosso Salvador, nunca está longe, distante, sempre está ao nosso lado. E Jesus, ele veio na hora mais escura. Tanto Mateus como Marcos afirmam que Jesus apareceu em torno da 4ª vigília da noite. Isso foi entre 3 e 6 da madrugada, da manhã. Então alguém disse, é sempre mais escuro antes do amanhecer. Os discípulos, eles tinham esgotado todos os seus recursos e a tempestade continuava com fúria. Eles simplesmente não poderiam fazê-lo mais nada sozinho. E nós também não podemos fazer. O mundo diz, quando você chegar ao final de sua corda, dê um nó e segure-se. E eu digo, quando chegamos ao fim de nossa corda, é que precisamos nos achegar ao nosso Salvador. Na hora mais escura da noite, Jesus fez sua presença conhecida a seus discípulos. Lembre-se de que ele está sempre perto, assistindo, mas agora ele revela-se a eles. Então, Jesus veio para eles como o quê? Como conforto. Você pode notar bem que ele não veio para parar a tempestade. Ele poderia ter feito isso a qualquer momento. Ele não veio para criticar ou repreendê-los, como já tinha feito lá em Mateus 8,26, que ele disse assim: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Mas desta vez, ele veio para trazer conforto e segurança no meio da tempestade. Terceiro tópico, a natureza da sua presença. Sua presença remove todo o medo. João 6,20 diz assim: sou eu, não tem mais. Com essas palavras, todos os medos se desvaneceram. Davi se alegrou quando se lembrou de Deus nas vigílias da noite. No Salmo 63, do 5 ao 6, diz assim: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. É na madrugada. A presença do Senhor, ela dissolve os nossos medos em meio às tempestades. Lembre-se que não há garantia que Ele irá acalmar a tempestade, mas Ele estará conosco nas horas mais escuras. O que eu aprendo com isso? Nem sempre naquela hora o vento vai cessar, a luta vai acabar. Mas é imprescindível, meu querido, minha querida, que você tenha a presença de Jesus em meio à luta que você passa. Porque quando a presença do Senhor Jesus está conosco, tudo na nossa vida vai bem. A tempestade pode vir, parecer que vai jogar teu barco a pique, parecer que as ondas vão fazer teu barco afundar, mas é só impressão, não vai acontecer, porque aquele que está na frente do leme, é Ele que está te garantindo o mover dessa luta, é Ele que está contigo nesse vento ao qual tu está passando. A presença do Senhor Jesus remove todo o nosso medo, e a sua presença, ela não é forçada. Olha o que diz João 6,21. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. Os discípulos não pareciam estar muito preocupados com a falta de sua presença quando o tempo estava bom, mas quando começou a tempestade, aí eles sentiram falta. E nós precisamos sentir falta do Senhor Jesus em meio à bonança, em meio à tempestade. Agora, quando a tempestade chegou ali naquele momento, eles receberam Jesus de bom grado. Isso tem de ser uma das maiores compreensões da Bíblia. O Senhor promete que Ele se aproximará de nós se nós nos aproximarmos dEle. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Porque o Senhor Jesus não vai impor que você queira a sua presença. Isso aí é algo que você tem que sentir por dentro. A sua presença, a presença de Cristo muda tudo.
João 6:21, então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra onde iam. Glória a Deus. Mateus e Marcos nos dizem que logo que Jesus entrou no barco, a tempestade parou. João nos diz que imediatamente o barco estava em terra. A última vez que tivemos uma correção na sua posição, eles estavam no meio do mar e no meio da tempestade. Agora você vê que tudo mudou. Tudo mudou por causa da presença de Jesus. A tempestade cessou, o barco imediatamente foi parar na água, no lugar firme, em terra firme. Então, tanto o barco como a tempestade tinha servido ao propósito de Cristo para os discípulos naquele momento. Eles ajudaram a ensinar os discípulos a importância da presença de Jesus. Nossas provações e dificuldades não terminarão até que Deus cumpra os seus objetivos através deles em nossa vida. Então, o que é que eu, que Lemandarava Súbia, aprendo com isso? Falei isso por uma pessoa agora de manhã, minha filha, antes de sair para o trabalho. Falei para ela, às vezes Deus nos coloca em determinados lugares, em determinadas situações, que é para nós sermos úteis ali de alguma maneira. Uma casa, às vezes, atribulada, com depressão, com espírito de enfermidade. Às vezes nós somos levados a trabalhar num lugar e ali o Senhor Deus quer nos usar para trazer o refrigério, a salvação, a cura, a libertação àquela família. Às vezes, Deus ele permite alguma coisa na vida dos nossos filhos, por quê? Não só para ensinar os nossos filhos, mas também para ensinar a nós também. Porque muitas das vezes nós também negligenciamos algumas coisas com relação à nossa casa, a vida do marido, a vida da esposa, a vida dos filhos, porque o erro nunca sempre é do outro, sempre tem uma quantidade, uma porcentagem igual, porque se os filhos erram, alguma coisa eu deixei em falha com eles. Geralmente alguma coisa deixei em falha com eles. Se o casamento não vai bem, não é só a culpa, a porcentagem do marido só, ou da esposa só, a porcentagem de cada um. Nós precisamos olhar para dentro do nosso altar, porque olhar a falha do filho, olhar a falha do marido, da esposa, do irmão em Cristo, da pessoa que está ali à sua volta, é muito fácil. Agora, precisamos olhar para dentro do nosso altar. Lefassarabia naragasúpia. Do comonde que bianasui, biandaravasúbia, nuria lavassia. Olhar para dentro do nosso altar nunca é fácil. Não é fácil olhar e ver. Olhar é uma coisa, mas você precisa olhar e enxergar com os olhos para poder ver aonde é que você tem falhado, aonde é que eu tenho deixado o erro, que eu tenho falhado, aonde é que está a minha brecha para me tampar diante de Deus, para me tampar diante daquela pessoa que está à minha volta, a qual eu acho que todos os problemas praticamente foi ela quem criou e muitas das vezes foi eu que deixei também a desejar. E ali o Senhor precisava usar aquela tempestade. E o interessante que me chama a atenção, que Jesus deixou eles partir, enviou eles naquele barco e saiu para orar. Porque ele sabia que eles iam passar por uma experiência que ia fazer eles crescer espiritualmente e materialmente nas suas vidas. Não adianta você contar testemunho de outro, não adianta você contar experiências de outro, se você não tem experiências vividas na sua própria pele, você não sabe o que é o Evangelho. Evangelho é vida de experiência. Contar o que os outros viveram é uma coisa, agora qual é a sua experiência lemante orefácia com Deus? O que é que você tem vivenciado para passar para alguém que está do teu lado e precisando? Se você não vai à igreja, se você não está assíduo no escudo da tua casa, se você não tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com a sua igreja, com seus irmãos, como é que você vai querer ter experiência para passar para alguém que está enfrentando o mesmo problema ao qual você enfrentou? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.
Nossas provações e dificuldades só vão terminar quando Deus cumprir os seus objetivos em nossas vidas através dela. Então, quanto mais rápido eu souber, eu tiver certeza do que é que Deus está querendo me ensinar, do que é que Deus está requerendo de mim nessa história, mais rápido Ele vai nos dar a vitória. O vento só cessou quando os discípulos chegaram à condição de aceitar a presença do Senhor, que é essencial na sua vida. O vento cessou, o barco chegou em terra. Então a presença dele remove todo medo. A sua presença nunca é forçada. A sua presença, ela muda tudo. Então eu quero deixar uma pergunta para nós. Você conhece a presença do Senhor Jesus? Você tem colocado a sua fé na obra consumada de Cristo no Calvário? Então, se não, meu querido, o convite está aí para você. É agora, é nesse momento, você procurar adquirir as bênçãos do Senhor, a presença dele na sua vida. O Senhor tem vida de prosperidade espiritual e material para todos nós. Deus tem algo para desenrolar na nossa vida tremendamente grande, mas eu sempre costumo falar, vai muito do que eu sou, do que como eu me coloco na presença do Senhor. Se eu estou disposto a pagar o preço, se eu estou disposto a me colocar na vontade de Deus, Ele com certeza vai agir na nossa vida, vai completar essa obra, porque estamos dispostos a aprender, estamos dispostos a crescer, estamos disposto a não abrir mão da presença maravilhosa do Senhor Jesus na nossa vida. E eu vou te falar, 36 anos na presença do Senhor, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. Já larguei tudo o qual você pode pensar, mas nunca abandonei o meu Senhor, porque eu tendo a presença de Jesus, eu tenho tudo na minha vida e eu sei onde eu vou chegar. Deus nos abençoe para a sua glória, em nome de Jesus.